Olá, aqui estamos mais uma vez para dar prosseguimento ao estudo dessa obra que traz para nós um desafio, né? Toda lição, cada capítulo é um desafio, que é Desperte e Seja Feliz, dentro desse programa da veneranda Joana de Ângeles, através do Divaldo, que é a série psicológica que ela traz no intuito de nos libertar, de nos ajudar a enfrentar as nossas dificuldades, os nossos problemas e sairmos vitoriosos, né? Hoje é o nosso desafio sétimo, é a questão 7, né? Dentro desses 30 desafios. E ela intitula com um título muito sugestivo, 3 inimigos. E é muito importante a gente observar cada um deles, porque eles são capazes de realmente tirar-nos da nossa propensão ao equilíbrio, tirar-nos das conquistas primeiras que vamos fazendo à medida que vamos enfrentando as situações que são desafiadoras na nossa vida. E esses 3 inimigos têm potencial de colocar tudo pelos ares, essas conquistas iniciais. Não daria nem para chamar de conquista, né? Mas essas primeiras vitórias até que a gente estabeleça de fato uma conquista e aí não fique vulnerável a essas situações, já estaríamos vacinados contra elas. Esses 3 inimigos da nossa paz, da nossa harmonia, dessas primeiras vitórias são a depressão, o ressentimento e a exaltação. Caem como bomba naquelas primeiras manifestações de fortalecimento que vamos trazendo. Claro que é natural, no contexto em que nós vivemos, no contexto histórico inclusive, onde os valores ainda são muito diferentes daqueles que Jesus trouxe para nós, né? Enquanto sociedade, os valores às vezes são ainda muito voltados para a matéria. Então, esse sacudir dessas sensações são muito fortes, né, para aqueles que querem, que desejam trilhar o caminho traçado pelo Mestre adorado. Então, a depressão, ela é capaz de tirar-nos as forças. É algo que faz com que aquele que busca estar na vivência, né, com valores voltados para práticas, é capaz de contaminar de um jeito entristecedor, levando a criatura à tristeza, ao desânimo. E a depressão é uma doença que, quando instalada somente com a ajuda psicológica, ajuda médica para sair dela. Mas antes dela estar totalmente instalada, ela dá sinais. Ela mostra os sinais de que está se chegando, de que algo está indo na contramão. E se estivermos vigilantes com relação aos acontecimentos em nossa vida íntima, nós somos capazes de identificar e rapidamente vacinar-nos. Existem muitos meios de fazermos isso. E a própria benfeitora, né? Eu acho tão lindo esse debruçar nessas obras que são tão importantes e que nos dão ferramentas para que possamos enfrentar essas dificuldades e por nós mesmos conseguirmos nos libertar. Essa série psicológica foi toda voltada para isso, para o ser ter elementos de enfrentar essas situações que balançam, né, que mexem conosco e conseguimos a vitória. Existe um livro dentro dessa série chamado Vitória sobre a Depressão. É um livro maravilhoso, nós já fizemos estudos a respeito dessa obra e que, se for seguindo passo a passo como ela vem distribuindo o livro, somos capazes de enfrentar. É um livro de autoajuda. E em alguns momentos, quando estamos nos abeirando, né? Sabe, chegando assim no precipício, que a depressão é um precipício. Depois que se arroja, depois que já está lá embaixo, é muito difícil e doloroso para sair. E aí precisa realmente de ajuda
médica, né? A gente não é capaz de sair sozinho. É importantíssimo toda a assistência que hoje nós já somos capazes de ter, né? Com psiquiatras, psicólogos, com todos que podem dar a sustentação necessária para que saiamos do precipício. Mas enquanto estamos nos abeirando, os livros de autoajuda são capazes de nos ajudar a pensar o que pode estar nos levando para esse caminho e a enfrentar com coragem e com a persistência, né? Com a prece, para, ao invés de cairmos, já logo, voltarmos para um caminho de mais equilíbrio. Então esse livro chamado Vitória sobre a Depressão é um livro muito interessante, que sugiro a leitura, o estudo de quem se interessa por estudo, pura e simplesmente, e daqueles que já começam a notar algum sinal de depressão, porque os sinais, eles se mostram não com o abatimento, a tristeza, não, é com um comportamento íntimo, porque a depressão, não raro, ela está ligada a uma não aceitação. É a não aceitação de alguma coisa, de um ente que se foi, de uma perda importante no seu status, no seu trabalho, enfim, a não aceitação de algo que a vida trouxe. E que se a vida trouxe, Deus que colocou no nosso caminho. E é importante para o nosso crescimento. Então esse quadro de não aceitação pode evoluir. Então é importante a gente, na nossa observação íntima, buscarmos em que nível estamos situados frente a essas situações de dificuldade, de desafio que a vida nos traz. Então, existem muitas reflexões sobre isso. Um outro que me ocorre é Cura da Depressão através do Magnetismo. É um livro muito interessante que traz técnicas também que a pessoa pode empregar em si mesmo e auxiliar na volta desse equilíbrio. Eu volto a dizer e a lembrar, não são todos os casos que vão estar aí contemplados, porque depois que essa doença se instala, é importante, necessário que haja uma ajuda médica especializada. Então procure assistência, mas naquelas fases iniciais ou aqueles que têm interesse no estudo para blindarem-se, por que não? Eu sou uma dessas, adoro esses estudos, no intuito de ir conhecendo as técnicas e de me conhecendo para que não fique tão vulnerável quando as situações desafiadoras chegarem. Então, por estudo, eu tenho muito interesse. O outro inimigo que às vezes vem de braços dados com a depressão é o ressentimento. O ressentimento caracteriza-se muito por por ficar voltando à sua mente, se instala ali na mente, no coração, um sentimento ruim de algo que aconteceu. Então o ressentimento é ressentir, é ficar trazendo à tona, trazendo à memória aquele sofrimento que nos foi causado. E é como se fosse mofo, ela coloca assim, o ressentimento é como se fosse mofo, que é capaz de apodrecer o que for. Uma roupa, um móvel, uma parede. O mofo, quando ele se instala, ele vai se alastrando, né? Ele vai ampliando. Ele precisa de umidade. O ressentimento é isso. Vai se alastrando, vai tomando conta do nosso íntimo se formos alimentando com essas lembranças infelizes, entristecedoras de algo que nos aconteceu. Em geral, nós fazemos às vezes alguma coisa e esperamos um reconhecimento daquilo. E quando não vem esse reconhecimento, quando às vezes simplesmente as pessoas nem notam, né, o que fizemos, um abatimento se instala. Às vezes será, fiz tanto, eu fico tão voltada para assistir, para ajudar e olha o que eu ganho em troca. Esse que eu ganho em troca já é um gatilho, uma demonstração de que tem alguma coisa errada. Porque se a gente faz esperando alguma coisa em troca, isso pode não acontecer. E aí vem as frustrações, as tristezas e esse ressentimento. Então é importante nessa análise interna a gente notar por que eu tô abalada com determinadas situações, né? O que está me fazendo sofrer com relação a
a uma pessoa, com relação a algum acontecimento. E aí, o raciocínio lógico, o raciocínio, enfrentar com naturalidade, né, esses fatos, faz com que a gente perceba assim, opa, não deve ser por aí. E aí, como a Joana mesmo fala, de um jeito assim tão bom e natural, né? Ao invés de fazer um esforço imenso para se livrar de uma tortura dessas, solta o ressentimento, solta, como se fosse uma bolsa pesada que a gente fica doido para chegar no lugar onde a gente pode depositar, ou então que a gente precisa descansar um pouco e a gente simplesmente, deixa cair. O ressentimento, essas mágoas, essas tristezas que a gente às vezes traz, solta, deixa sair. E aí a gente vai se sentir mais leve. Isso é estar bem antenado, bem atento com essas circunstâncias que a vida nos traz. E por fim, a exaltação, né? Que ao invés de ser uma nuvem ameaçadora, um mofo, uma tristeza, já é uma tempestade pronta. É um raio. É quando a pessoa não consegue segurar-se. Segurar-se, que eu digo, é frente a uma situação, respirar, pensar e antes de reagir, né? Fazer essa pausa de equilíbrio para não precisar criar ali uma situação que pode evoluir para uma violência. A exaltação traz essa nuvem de tempestade em que raios ameaçadores podem fazer com que muito tempo se leve depois para recuperar para se restabelecer uma harmonia na convivência. E faz um mal imenso para nós. O exaltado, às vezes ele está no trânsito e não vai encontrar com aquela pessoa novamente para se restabelecer a harmonia, mas ele sai mal. Porque se não tem um pouco de paciência, se a aspereza pode levar aos gritos, aos impropérios, as consequências podem ser muito graves, muito difíceis. Às vezes a gente se depara nos noticiários com situações enfrentadas no trânsito que evoluem para os assassinatos, para os morticínios, e aí a prisão daquele que foi o que se exaltou. Perdeu ali a lucidez, entregou-se àquela exaltação e aí tomou atitudes impensadas e vai passar quanto tempo para repensar sobre elas. Muitas vezes não são tão graves assim, não chegam a esse ponto, mas é importante a gente notar que se nós temos a tendência a se exaltar logo, a responder com estupidez, com grosseria, porque vem do jeito que vem, vai, né? Buscar na meditação. E aí tem pessoas que falam assim, mas eu não tenho paciência para meditar. É exatamente isso. É meditar para ter paciência, né? Talvez. O convite à meditação é esse convite a parar um pouco, respirar. Uma base da meditação, muito antes de se começar a tentar avançar na meditação, é a respiração. Respirar. Aprender a prestar atenção na respiração. Só o fato de procurar prestar atenção na respiração, que é uma coisa que se a gente não fizer, a gente não tá vivo, né, encarnado, faz com que a gente se acalme. Prestar atenção na respiração. Esse é um primeiro passo para meditar. Então não é, eu sou muito agitado para meditar. Então começa a se esforçar por se acalmar intimamente, prestar atenção nesse ciclo da respiração. Existem técnicas para isso. E a gente aprende uma porção de coisa, né? Se a gente tem interesse, se a gente quer se modificar, a gente tem que procurar aprender essas técnicas. E aí, nessas técnicas de respiração, a gente é capaz de acalmar o interior e aí sim entrar em processo meditativo. Esse hábito, como o hábito de escovar os dentes para manter a boca saudável, esse hábito da meditação faz com que essa tendência à exaltação, ela se limite, diminua e daqui a pouco não faça mais parte da nossa vida. E é o que a gente deseja e quer.
é manter-se jovial. É o que ela fala no finalzinho. Manter a jovialidade. Esse sentimento de vitalidade, de bem com a vida, que em todas as idades podem ser encontradas, mas quando se é jovem ela é muito mais abundante, que a gente possa manter essa sensação, esse sentimento de jovialidade para enfrentar as coisas da vida, porque elas fazem parte do nosso crescimento, desse processo de crescimento para nós. Então manter-se jovial faz com que estejamos vacinados contra esses 3 inimigos que são capazes realmente de trazer uma perturbação nesse processo nosso de libertação e de encontro à felicidade íntima. Um grande abraço valoroso a todos e até o nosso próximo encontro.